O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje estamos aqui com Fabiano Macário. Fazer um brinde. Saúde. Fabiano, apesar das pessoas já saberem o assunto do episódio, que está na capa, né? Todo começo de episódio a gente gosta de saber de onde que a pessoa é, o que ela estudou, até a gente entrar no assunto principal. Sim. Bom, eu sou de Barra Mansa, nascido e criado em Barra Mansa. Tenho formação em técnica informática do 2º grau. Depois eu passei a estudar Direito e aí me tornei advogado. Sou advogado de profissão. E o canal Experiência Elétrica, ele é o meu hobby nas horas extras, né? E aí sou casado com a Flávia, tenho 2 filhos, o Arthur e a Malu. E aí decidi montar aí esse canal, que chama Experiência Elétrica, para poder compartilhar a minha experiência de ter um carro elétrico. Porque é tudo uma novidade, as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é, como é ter um carro elétrico. E o intuito também foi desmistificar um pouco o assunto, né? Porque tem muita coisa aí na internet aí que não é verdade. Já vamos desmistificar alguns aqui. Exatamente. E aí as pessoas, né, acabam entendendo que aquilo seria verdade. E também, assim, não procuram saber a fonte, não saber a origem, né? Porque, assim, quando eu decidi comprar o carro elétrico, eu estudei bastante sobre o assunto. Eu fiquei 8 meses estudando, até pintar a oportunidade de comprar. Mas aí, como que surgiu o seu primeiro interesse? Onde que você viu? Porque sempre teve a combustão, lógico. Sim. Mas onde que você viu? Teve aquela primeira, carro elétrico é uma boa. Então, eu tive esse estalo bem antes de pensar realmente no carro elétrico, né? Então, eu comecei a pensar num carro híbrido. Pensando na economia, na parte ecológica, que é um carro que polui menos. E aí, na época, eu estava olhando muito os carros da Toyota, que a Toyota é a que tinha carro híbrido aqui. E atualmente eu tenho pensado nisso mesmo, migrar do combustão para o híbrido. E assim, realmente a economia do combustão para o híbrido é muito grande. Cheguei a fazer o test drive no Corolla Sedan, estava já quase comprando o Corolla Sedan. Pô, de um amigo meu, não vou lembrar qual é, mas ele falou que na cidade está fazendo 12 por litro, cara. Então, será que é híbrido que ele está falando? Híbrido, Tem gente que consegue fazer. É porque, assim, essa depende questão... Depende do jeito de dirigir. Depende do estilo, depende do pé, né? Se você pisar no acelerador, ele vai consumir mais. Mas, assim, tem gente que consegue fazer 18 km com litro no Corolla. Era o que o meu Kwid fazia. Então, assim, com a diferença que você tem um carro mais potente, um carro maior, um carro mais confortável. Então, assim, na época, eu estava muito, assim, com foco muito no Corolla. Eu gosto de carro sedã. O Corolla, a versão híbrida dele é aquele que o próprio carro vai carregando ele? Igual o Fusion, acho que é assim também. Ele não é plug-in. Né? Hoje em dia nós temos os híbridos plug-in, que eu posso depois me aprofundar melhor nele. Como a gente está falando do Corolla, vamos falar um pouquinho do Corolla. O Corolla, ele tem uma bateria um pouco menor e você não recarrega ele na tomada, ele não é plug-in. Então, o Corolla, ele recarrega quando você tira o pé do acelerador e quando você freia. Como que funciona? Você está acelerando o carro, você está consumindo bateria e, dependendo do caso, você está consumindo também um pouco de combustível, no caso do Corolla. Porque o sistema ele fica ali gerenciando o que vai ser melhor. Pela velocidade. Velocidade, a potência que você está precisando. Tudo isso o próprio sistema faz. Eu achava que era assim, até 50 por hora elétrico. Não. 51, eu achava que era assim. Não, eu também achava que era assim. Até eu fazer o test drive lá na Toyota. E aí, assim, uma coisa que logo me estranhou foi assim que eu liguei o carro, ele já ligou o motor a combustão. E aí, por quê? O sistema... Você não espera isso, Exatamente. Né? Você espera que ele ligue no elétrico, porque eu andei num Corolla híbrido de um colega e quando ele ligou no modo elétrico. Mas por quê? Ligou no modo elétrico porque tinha bateria para isso. Agora, quando o nível da bateria está muito baixo, ele já liga no combustão. Ele já preserva a bateria. Exatamente. Ali. Então, quer dizer, o sistema fica gerenciando aquilo. Você não precisa mexer em nada. E aí vai. E aí, falando da regeneração. Tirou o pé, o carro continua andando. Então, quando a roda está girando, ela está gerando energia. E aí vai regenerando a bateria, vai levando carga para a bateria. E quando você pisa no freio, aí vai mais energia ainda para a bateria. Então, o Corolla é sempre assim.
energia indo e voltando, indo e voltando. E você vai olhando a bateria, assim, tem vai mostrando a porcentagem? Você consegue ver lá na tela multimídia, na tela ali na frente, você consegue monitorar isso. Mas, assim, eu não tenho experiência do dia a dia com o Corolla. Uhum. Mas, assim, como o sistema faz tudo sozinho, você não precisa ficar se preocupando com isso. Já o híbrido plug-in, ele deixa você mais no controle da situação. Então, exemplo, o BYD King é um híbrido plug-in. Inclusive, eu não sabia que tinha BYD combustão. Tem combustão. O BYD King é um sedã, ele é híbrido plug-in. A BYD chama ele de super híbrido porque ele tem alcances maiores, né? Então, você consegue fazer em torno de 1.100 quilômetros com um tanque de combustível. Por quê? Quase o dobro que meu carro faz. Exatamente. Mas por quê? Porque o motor elétrico, aliado com a bateria, né, ele faz com que essa autonomia aumente muito. O Shark, ele é assim também? A Shark também é assim. Só que a autonomia dela é um pouquinho menor, porque, assim, ela é muito potente. Ela tem pesada, provavelmente. Ela é pesada, é uma picape, mas o funcionamento é muito semelhante. Mas ela não é 100% elétrica, então? Não entendi? Ela não é 100% elétrica? Não, a Shark não é. É a primeira picape híbrida vendida no Brasil. Então, assim, o King, ele é plug-in. Você consegue recarregar na sua casa. E essa recarga pode ser feita através de um wallbox ou tomada de 220 volts. Na tomada de 220 volts, a velocidade da recarga é menor e aí você tem um tempo maior. Tomada mesmo? Tomada 220. Tranquilo. Com o wallbox, você reduz a velocidade, porque o wallbox entrega mais velocidade. Uhum. Aliás, você reduz o tempo por conta do aumento da velocidade. E o híbrido, que é Mas se o wallbox, desculpa, só interrompendo, ele é vendido à parte? Ele é vendido à parte, mas hoje em dia a BYD entrega isso para quem compra um 100% elétrico e para quem compra um híbrido, ele ganha um carregador portátil para ligar na tomada. Que maneiro. O portátil você liga na tomada. O wallbox você instala como se fosse instalar um ar-condicionado. E aí você tem que colocar lá os equipamentos de segurança, se caso tiver uma fuga de energia, ele vai desarmar, uma sobrecarga, ele vai desarmar, então tem os equipamentos de segurança. Então é importante você contratar um eletricista para poder fazer isso. Por favor, galera. Exatamente, é um profissional. Você vai instalar um ar-condicionado na sua casa? Você chama eletricista. Exatamente. Né? E também tem que fazer um aterramento. Em alguns casos, você tem que fazer um aterramento próprio. Lá na minha casa, ou melhor, no apartamento onde eu moro, tive que fazer um aterramento. É simples, é só você colocar 3 barras de ferro no chão para poder fazer. Mesmo, né? Exatamente. Eu não sei se é ferro ou cobre, né? Eu acho que é ferro. Se fosse cobre, ia sair mais caro nessa hora. Então, você faz o aterramento e fica tudo beleza. E a vantagem do híbrido plug-in é que você consegue gerenciar o que você quer. Então, por exemplo, o BYD King, salvo engano, o Inmetro estabeleceu para ele uma autonomia só no motor elétrico de 80 km. Então, você consegue aqui na cidade rodar com o BYD King, que é um híbrido, como se ele fosse um carro elétrico. 80 km? Agora, com o Toyota Corolla, você não consegue fazer isso. Você vai sempre estar usando gasolina. Gasolina ou etanol, porque o Corolla, ele é flex. Uhum. O King, ele não é flex. E no caso, que o ideal na cidade seria o elétrico, já... Seria o elétrico, exatamente. Então, essa é uma boa vantagem do híbrido. Você consegue usá-lo como se fosse um carro elétrico. E andar de carro elétrico é muito mais econômico e muito mais confortável. Cara, eu nunca nem entrei num carro 100% elétrico. Não, eu vou proporcionar isso para você daqui a pouco. Então, assim, para a cidade, você pode usar ali o modo 100% elétrico, ou se a pessoa quiser, ele pode usar o híbrido. Mas o híbrido ele é mais indicado para a estrada. Por quê? O carro elétrico, na cidade, ele é mais econômico do que na estrada. Na cidade, naquele anda e para, aquilo regenera muito a bateria. E você não precisa gastar muita energia porque as velocidades são baixas. Na estrada, você está o tempo inteiro tracionando o carro em velocidades altas. 100 por hora, 110 km por hora. Então, você consome mais energia. Então, para o híbrido, é melhor que você, na estrada, fique com ele nos 2 motores funcionando. Porque aí o motor elétrico dá um auxílio para a combustão, e a combustão funciona de forma mais leve, porque o motor a combustão na estrada... É um outro motor ajudando a empurrar ali. Exatamente, ele tem uma rotação menor, então você economiza mais combustível. Salvo engano,
O BYD King, ele faz quase 40 km por litro. Caraca. Tá? É assim, é sensacional, um carro muito econômico. Para quem está procurando o híbrido, o plug-in é mais vantajoso. Eu acho bem mais vantajoso. Atualmente eu tenho um Renegade, o meu é 1.8. Cara, ele não bebe tanto quanto os primeiros Renegades, eu já acho ok, faço 600 km com um tanque, mas o meu Kwid fazia 600 km com 30, 40 litros a menos. Só que aí eu tenho olhado o híbrido. E toda vez que eu vou fazer revisão, eu pergunto do Avengers, que nos Estados Unidos ele está abaixo do Renegade. E tá para chegar no Brasil o ano que vem. E ele tem a versão 100% elétrica e também tem a versão híbrida. Entendi. Aí eu tava olhando na internet, pô, tá bem interessante. O problema é chegar finalmente no Brasil, né? Finalmente. O híbrido porque assim, voltando um pouquinho lá atrás, como eu tava falando, quando eu decidi, eu queria pegar um híbrido porque eu tinha medo do carro elétrico. Entendi. Só que eu comecei a falar assim, poxa, mas o carro elétrico tem tanta vantagem, né? Você paga menos IPVA. A manutenção dele é mais barata porque ele tem menos itens no motor. O motor dele é mais simples. O motor hoje é muito dia, pequeno. De equivalência de valor de carro, tá bem parelho, não tá? Tá bem parelho. Porque assim, o que acontece? Por que eu desisti do Toyota? Na época ele estava na casa dos 190 mil. Eu já estava achando muito salgado para mim. Tá? E aí, cara, a BYD na época tinha o Yuan Plus. Inclusive é o carro que eu quero fazer o upgrade, mas ainda não consigo fazê-lo. Mas aí a BYD trouxe o Dolphin. Aí o Dolphin chegou para democratizar o carro elétrico no Brasil, porque os carros elétricos no Brasil eram tudo acima de 200. Não sei se as pessoas recordam, mas o Nissan Leaf, ele chegou a custar 300 pau. E aí ele foi abaixando, e a BYD já trouxe o Dolphin por 149.800, alguma coisa assim, 150 para arredondar. O Dolphin é o hatchzinho, não é? É o hatch. E aí trouxe o Dolphin no mesmo valor do Corolla combustão. Porque assim, eu já não estava conseguindo chegar no híbrido, e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou trocar pelo combustão, porque até 150 eu conseguia chegar. E eu já estava querendo trocar de carro. Eu tinha um Honda Civic 2014, carro excelente, mas bebia muito. Eu sentia falta de conectividade, mais tecnologia, porque ele era um carro de 2014, então de lá para cá mudou muita coisa. Não, já é de um ano para outro, você já nota exatamente. O multimídia ali já é outro. Exatamente, mas o carro não deixou a desejar em absolutamente nada. Inclusive, quando eu peguei o Honda Civic, eu dei um salto gigantesco. Eu penso que é um salto gigantesco, porque eu tinha um Gol G5 1.0. Completinho, bonitinho e tal. Mas aí pintou a oportunidade de um grande amigo de me vender o Honda dele, e eu sabia que era um Honda sensacional. E aí eu brinquei com ele e falei, olha, doutor, se for... Ele queria trocar de carro. Aí eu virei para ele e falei, doutor, se for para o senhor dar o seu carro para a concessionária, o senhor dá ele para mim. Falei com aquilo brincando. Só jogou. Só joguei assim e o universo pegou. Porque ele virou... Na semana seguinte ele falou assim, vamos lá na concessionária, que eu vou olhar o outro carro e vou ver quanto que eles vão pagar no meu carro, no Honda. Jogaram o carro lá embaixo, cara. Não, sempre, não tem como. Pô, e ele, assim, meu amigo, a gente tem uma diferença de idade muito grande. Ele tinha na casa de 70 anos de idade. E, assim, ele é meu amigo, foi meu mentor, meu professor, né? Infelizmente não está mais aqui. Mas, assim, ele foi na concessionária, foi na própria Honda, e a Honda jogou o preço do carro dele lá embaixo. Não estou criticando a Honda, não, tá? A maioria das concessionárias fazem isso. Exatamente, é capitalismo. Todas as concessionárias fazem isso. Joga o preço do nosso carro lá embaixo porque eles querem ganhar duas vezes. Quer ganhar na venda do carro zero e quer ganhar depois na revenda do seu carro. Tá? Quando eu troquei o Kwid pelo Renegade, foi porque assim, eu fui ser pai, cara, adorava o Kwid, porém, acho que para um filho esse é um pouco mais complicado, carrinho, sim. Eu entendo perfeitamente. E eu só fiz essa jogada na concessionária porque foi a época que estava muito valorizado o usado. Sim. Cara, então eu vendi ele praticamente pelo preço que eu paguei. Foi pós-pandemia. Então valeu a pena, entendeu? Foi pós-pandemia. Porque a pandemia, ela... Eu financei 22. Então... Com a pandemia, aconteceu algo que eu nunca tinha visto, que foi o carro usado valorizado. Teve gente que vendeu mais caro. Exatamente. É o caso do Honda. Por quê? Continuando aí a história do Honda, esse meu amigo falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vou fazer o que você falou. Não vou dar o carro para a concessionária e vou dar o carro para você.
Eu falei, não, mas eu tava brincando. Não, você vai fazer. E aí ele facilitou para mim, deixou eu pagar em 2 vezes, porque eu precisava vender o Gol. Ele falou, você me dá uma entrada agora e quando você vender o Gol, você me dá o restante. Ele fez a revisão do carro para mim na Honda, ele só fazia a revisão na Honda. Eu sabia que ele cuidava bem do carro, eu sabia todo o estoque do carro. O carro tinha 40 mil quilômetros rodados. Isso, nossa, quase nada. Novinho, tava muito novo. E aí ele me falou aquilo durante o dia, e eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Falei, cara, será que eu posso ter um Honda? Será que eu devo ter um Honda? Será que eu mereço ter um Honda? Aí eu falei, cara, eu vou conversar com a minha esposa. E eu conversei com a minha esposa, e eu lembro até hoje a reação dela, a gente estava conversando na cozinha, né? Até para estacionar, porque o Gol pro Honda... não, tudo diferente. Né? Você tem o Honda é um carro, não dá para comparar com o Gol. Né? Mais potência, bebe mais, tem mais capacidade no porta-mala, é maior, mais seguro. Que é aquela do Peter Parker, mais poderes, mais responsabilidade. Mais responsabilidade, Tem airbag, era mais seguro, tinha ABS, tem ABS. E aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, e as condições são essas. A minha opinião é o seguinte, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente pegar um carro mais seguro para nossa família. E tá muita vantagem, porque eu tô pagando pouco, com desconto, e de forma parcelada. Uma facilidade. Ela só virou para mim e falou assim, pode fechar. Pode fechar. E aí nós fechamos, e foi bom para mim, foi bom para o meu amigo, foi bom para todo mundo. Fiquei com o carro durante 5 anos. Carro excelente, não tenho o que falar. Não tenho o que reclamar. Mas, assim, eu sentia necessidade de atualização. Então, assim, por exemplo, eu não tinha multimídia. Eu já estava pensando em instalar multimídia, mas aí não ficava legal. Eu achava o preço da multimídia muito caro para os recursos que ela tinha. Enfim. Eu falei, não, tá na hora de trocar, vamos trocar. Aí eu cheguei a cogitar ter o Toyota na faixa de 150. Veio a BYD com o Dolphin, na casa também de 150. E aí teve o Festival Interlagos, lá em São Paulo. E a BYD trouxe o Dolphin para o Festival Interlagos. E é um festival que você tem a oportunidade de dirigir os carros na pista. E aí eu dirigi o Dolphin lá. Mas aí você já tinha um canal ou ainda não? Não tinha. Aliás, eu criei o canal antes. Então, isso era uma dúvida. Eu criei antes, mas assim, estava muito embrionário, não tinha muita experiência, né? E aí eu fui falando sobre as minhas pesquisas. Olha só o que está acontecendo, coisa e tal. E provavelmente contou do Corolla. Contei do Corolla. E contei que o meu objetivo era o Yuan Plus, na época. Mas o Dolphin ainda não estava no Brasil quando eu comecei o canal. E aí veio o Dolphin. Eu fui no Festival Interlagos. Eu fiz test drive em 3 carros lá. Fiz no Dolphin, da BYD. Fiz no Yuan Plus, que também é da BYD. E fiz no GWM. Aliás, não. E fiz no Song Plus. Porque, assim, você compra um ingresso e você tem direito de escolher 3 carros. Maneiro. Esses carros foram da escolha. E aí eu dirigi o Song Plus, que é híbrido. Isso que eu ia apertar agora. O Song Plus é híbrido. É um SUV híbrido, tá? Mas ele tem a tecnologia idêntica à do King. Só que o BYD King é um sedã. Aí eu dirigi o Yuan Plus, 100% elétrico. E o Dolphin, que também é 100% elétrico. Eu não conheço esse King, não. Porque na minha cabeça, todos os BYD tinham nome de peixe ou de seres da água, né? O King, ele veio para poder rivalizar com o Corolla. Entendi. E ele é mais barato que o Corolla híbrido. E ele vende mais que o Corolla híbrido. Só não vende mais que o Corolla... Aqui eu vejo muito o Dolphin. É o Seal? Como chama? Tem um Seal? Tem o Seal, que é 100% elétrico. Tá? Então, às vezes o Dolphin também, ou não? O Dolphin também é 100% elétrico. O King, que é híbrido. Exatamente. E aí eu também tive a oportunidade lá no Festival Interlagos de dirigir um Raval, que é um híbrido da GWM. Já vi que também Só que esse aí foi na choradeira. E aí já tinha escolhido o seu? Exatamente. Porque assim, eu tinha escolhido os 3. Eu só tinha direito a 3. Cheio de gente, provavelmente. Todo mundo querendo andar. Aí esse ano eu consegui, beleza, e eu fui na GWM e falei, olha, eu tenho vontade de dirigir o Raval. Aí o rapaz falou assim, é para agora. Só que ele faz um cadastro, né? Porque você vai fazer um test drive, como se você estivesse fazendo test drive na concessionária. Exatamente. E aí eu testei Interlagos. E dirigir Interlagos, meu amigo, é muito emocionante. Até Fusca deve ser maneiro dirigir lá. Cara, carrinho de rolimã deve ser bom. Entendeu? Porque assim, você está dirigindo na mesma pista que pilotou Ayrton Senna. Então, cara, é muito emocionante.
tá? Pode correr um pouquinho mais, né? Pode. A gente tem um limite lá de 120. A gente faz um briefing antes. Uhum. Eles explicam questão de segurança. Até porque o carro é outro torque, é outras coisas. Eles falam que não pode fazer ultrapassagens, mas assim, a galera acaba ultrapassando. Porque às vezes você tá com uma pessoa na frente que ela tá dirigindo muito devagar. Aí você praticamente é obrigado a ultrapassar. Sim. Mas porque senão você vai ter que parar, né? Mas tem gente que... acha que tá na corrida mesmo. Acha que tá na corrida. Inclusive, assim, você vai pilotando o carro, mas vem um piloto do seu lado. Eu ia te perguntar agora, se era sozinho, justamente porque eu pensei nisso aí. Vem um piloto do seu lado e o piloto ele vai com rádio. E teve uma vez que tinha um cara numa picape que ele tava fazendo loucura na pista. Ele tava ultrapassando gente até na curva. Entendeu? E assim, eu não sou piloto, mas às vezes você pode fazer uma curva muito aberta e você pode fechar um carro desse. Você não tá esperando uma ultrapassagem. É isso que eu ia falar agora. Você tá em Interlagos, você não tá olhando o retrovisor, eu vou dar a seta. Você tá curtindo o seu momento ali com o carro. E aí o cara tava fazendo isso, o piloto até passou um rádio, falou, olha, tem uma caminhonete aqui que tá colocando a gente em risco, melhor pedir para eles maneirarem aí. Mas assim, é muito seguro, muito bom. Você vai de capacete, tudo assim ou não? Não precisa, porque assim, não precisa de capacete, porém você não pode ir com carona. Você não pode, por exemplo, não podia ir com meu filho ficou muito chateado porque ele queria ir comigo. Nossa Senhora. E aí, nos 2 eventos, eu tava com a minha família. Ano passado eu fui, e esse que eu tô falando foi um ano retrasado. E meu filho é muito engraçado, ele tem vai fazer 3 anos. Cara, ele entra no carro, pai, quero dirigir. Não sei, ele tá... Ele tem o carrinho elétrico dele lá. Mas essa coisa já começa a vir de criança. Eu sempre gostei de carro desde criança. Então, assim, as pessoas confundem um pouco. O Fabiano só gosta de carro elétrico. Não. Eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Eu gosto de Ferrari. Né? Eu gosto de Lamborghini. Eu tenho carteira de moto, mas eu acho que eu gosto mais dos 4 pneuzinhos. Eu não tenho carteira de moto e nunca quis ter, porque eu acho muito perigoso. Tem um ditado que fala assim, moto foi feita para cair. O Jô Soares falava isso, né? Então, depois de se ferrar várias vezes, ele falava isso. Mas, assim, quem gosta de moto... Pô, bacana. Cara, é uma sensação de liberdade bizarra. Sim, eu já andei de carona, Só muito que gostoso. Eu gosto, o que eu falo, eu freiei, eu tô parado. Eu não tenho que colocar pé no chão, não preciso fazer nada. E o para-choque da moto, o pessoal fala você, né? E o carro, você já tem um airbag, você a não ser que você esteja dirigindo uma Kombi, que é você também, o para-choque. Você também, exatamente. Então, assim, eu gosto de carro. Então, eu fui lá no Festival de Interlagos, eu priorizei os elétricos porque eu estava querendo comprar um carro elétrico. E eu vou te falar, esse Festival de Interlagos, para mim, é o melhor evento que tem. Ele é melhor até que o Salão do Automóvel. Inclusive, muitas pessoas falam, olha, esse evento veio para substituir o Salão do Automóvel. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no Salão do Automóvel. Você vê os carros lá parados, estáticos, show de luz, modelos maravilhosos. É só showroom, né? É um showroom. E eles colocam modelos lá, mulheres fantásticas, para chamar atenção e coisa e tal. Mas você não tem a experiência que você tem no Festival Interlagos. Provavelmente o público em geral não pode nem entrar no carro, né? No Salão do Automóvel. Não, você vê os famosos alguns lá, stands deixam. Deixa. Alguns stands deixam. E eu acho também assim, não sei nem se posso falar assim, acho uma sacanagem também você expor o carro e não deixar a pessoa entrar no carro. Entendeu? Eu acho que isso aí queima o filme da marca. Vou falar um exemplo do que queima o filme da marca e queima muito, tá? No ano seguinte, eu gostei tanto desse Festival de Interlagos que eu fui o ano seguinte. E o Festival de Interlagos foi determinante para eu comprar o Dolphin. Comprei o Dolphin em julho, entrei na fila de espera e recebi em outubro de 2023. Então, desde outubro de 2023 eu tenho o carro. Quase 1 ano e meio aí. Então, eu tenho uma experiência boa com o carro. E é por isso que eu compartilho lá no canal Experiência Elétrica, que é o canal que foi criado para compartilhar a experiência. Tá aqui na descrição, galera. Segue lá. É isso aí, segue lá. Não é um canal criado para poder fazer vídeos polêmicos, para poder fazer vídeos para viralizar. Não é. Informativos, educativos. É informativo. Né? Eu gostaria muito que os meus vídeos viralizassem. Mas não é essa a intenção. É informação. Então, se você quer saber como é ter um carro elétrico, se inscreve lá no canal. Eu estou também no Instagram, no TikTok, com vídeos menores, com os cortes dos vídeos que eu coloco lá no YouTube. O arroba também está na descrição e também está na tela. Que lá no YouTube, às vezes, eu compartilho uma viagem. E aí é tanto detalhe na viagem que, assim, eu coloco como que eu faço para programar a viagem, como que eu vou localizar os eletropostos, como que eu estou fazendo para poder acomodar as malas dentro da bagagem, do porta-malas, porque o Dolphin ele não tem um porta-malas muito grande. Por isso que eu penso em fazer um upgrade para o Yuan, que ele tem um porta-mala maior. Inclusive, assim,
Tô vendo lá se eu consigo algum desconto, alguma facilidade. A concessionária aqui já abriu? Já. É a BYD Rio Zen, ela tá ali próximo aqui naquela acesso ali de Volta Redonda, que vai cair onde ficam várias concessionárias aí. Tem várias concessionárias. Então, assim, se você que a última vez que eu passei lá tava meio que fase de acabamento, assim? Não, eles começaram a funcionar em janeiro desse ano. Janeiro, dezembro, por aí. E aí ali virou um miolozinho ali de concessionárias. Então, assim, se você está querendo comprar o seu carro, está querendo ver um carro, não deixe de dar um pulinho lá na Rio Zen também para você fazer um test drive, porque, assim, só dirigindo um carro elétrico é que você tem a noção do que é um carro elétrico. Não, uma coisa que eu descobri no podcast Descendo pelo Ralo, nossos parceiros, com você lá, cara, me surpreendeu muito. O elétrico não tem marcha? Não. Por exemplo, o meu carro, ele é marcha automática, mas ele tem marcha. Não, ele não tem caixa de marcha. Não tem isso. Tipo, você não sabe se está de primeira, segunda, não existe. Não, é um seletor. Cara, isso fez... Da hora que o Eduardo comentou isso, que ele tem um agora, né? Que ele era hater. Não, era hater. No primeiro que nós fizemos, ele meteu o pau no carro elétrico. Aí eu virei para ele e falei, eu comecei o podcast lá falando assim, hoje a gente vai mostrar aqui como o mundo dá voltas. Ele meteu o pau no carro elétrico e hoje ele tem um carro elétrico. E ele tá adorando. Então, eu vi ele falando questão de subida, de tudo. Aí quando ele falou esse detalhe de não ter marcha, minha cabeça assim, não tem. Porque na minha cabeça era igual carro automático. Não tem. Ele tem ali um seletor. Do Dolphin é só um botão. Para cima você coloca a marcha ré, no meio neutro e para baixo drive. E o botão de parking aqui do lado aqui. Depois eu vou te mostrar. É sensacional. Muito simples. E aí, quando você acelera, você não sente aquele tranco. Não tem tranco. A passagem. Porque ele não tem primeira, segunda, terceira, não tem nada disso. Você acelerou o carro elétrico, primeiro, o torque é instantâneo. Você cola no banco. E olha que eu estou falando de um carro... Ele entrega tudo ali, né? Exatamente. E olha que eu estou falando de um carro que tem apenas 95 cavalos. A pessoa vai falar assim, o Dolphin é 95 cavalos, é potência de carro 1.0, então não anda. Meu amigo, anda no Dolphin para você ver. Anda muito. Eu saí de um carro 2.0 e eu não sinto falta. Caraca. Porque o torque é instantâneo. Porque o carro a combustão ele tem que ir ganhando força e velocidade. Você tem que aumentar ali a rotação e ele vai progressivamente. O carro elétrico não. O Seal, que você falou, ele tem 531 cavalos de potência. Bonito demais, hein? Nossa. Ele é lindo. Tem câmera, eu acho que até dentro do pneu tem câmera. Tem câmera em todo lugar. O carro é sensacional. Você abre a porta, o banco dele chega para trás para você. Que maneiro. Ele é sensacional, é um carro altamente tecnológico. Ele tem 531 cavalos de potência. Ele faz de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos. O Rubinho Barrichello testou esse carro lá no Acelerados. Acelerados, cara, é muito bom aquele programa. E aí, ele falou assim, chegou um momento lá que ele falou que o custo-benefício era excelente, porque assim, você tem a oportunidade de ter um carro muito esportivo por um custo bem menor. O preço normal dele é em torno de 290 a 300. 300, eu ia chutar por aí. Mas esse mês, a BYD está fazendo uma promoção que, assim, ele está saindo por 249. Então, quem tem vontade de ter um carro desse, cara, a oportunidade é agora. Nossa, e vai ser só nesse mês, porque o navio da BYD chegou aí trazendo outros modelos, a versão 2025/2026. E o que está nos estoques agora, isso aí acontece não só com a BYD, isso aí acontece com todas as marcas. Às vezes fica alguns itens, alguns automóveis no estoque e eles fazem megas promoções para poder abrir vaga para as versões novas. É um carrão. Porque o cara que eu vi, se eu não me engano, não sei se ele tem ainda, né? Se eu não me engano, ele tinha um Porsche desses baixos e agora acho que tá com esse BYD. Então. E, inclusive, um dos repórteres... A gente até falou de valores equivaliam, entendeu? Inclusive, até um dos repórteres lá do Acelerados, ele tá com o BYD Seal. E ele fala, eu tô adorando o carro. Pô, eu gosto muito desse do Rubinho, que é o teste no autódromo. É isso. E um dia que eu pirei, que é um carro dos meus sonhos, foi um Hummer. Eu gosto muito do H2. O H2, pra mim, é o carro. Só que ele testou o Hummer elétrico, né? E, cara, o carro parecia que é tipo Velozes e Furiosos, parecia que ia levantar na hora que o Rubinho acelerou. Cara, esse eu não vi. Deve ser, depois coloca lá para você ver. Cara, ele acelera, parece que a frente do carro vai levantar. É incrível. E assim, o Rubinho, ele testou o Seal, gostou muito, falou bem. Lá no Acelerado, eles testaram o King com Toyota. E aí você, por mais que sejam carros diferentes, porque assim, o Toyota Corolla híbrido, ele não é plug-in.
e o King é plug-in. Então, há uma diferença de tecnologia. Mas, assim, o BYD King entrega muito mais. Ele entrega mais potência. Ele tem 234 cavalos de potência, enquanto o Corolla, eu acho que ele tem 122. Isso potência conjugada, motor elétrico e motor a combustão. Entendi. Então, assim, o King não tem teto solar. Realmente não tem. O King não tem, deixa eu ver aqui, não tem o ADAS. Realmente não tem. Que é o ADAS é aquele sistema o Cruise Control adaptativo. Então, você programa o carro para velocidade de 100 km por hora. Se entrar um carro na frente, aí ele freia sozinho. Então, o BYD King não tem isso. Eu sinto falta disso nesse carro. Eu acho que deveria ter. Para ele bater de frente mesmo com o Toyota, ele teria que ter. Mas ele é bem mais econômico, então ele entrega outras coisas. Então, a pessoa que está querendo comprar, ela tem que avaliar. O que o ADAS traz de bom para mim? Então, ele vai avaliar. Se você quer o ADAS, você tem que ir para o carro que tem ADAS. Agora, se você quer um carro com mais potência, mais economia, mais tecnologia, eu acho que o King é uma boa proposta. E foi essa a conclusão que o pessoal da Acelerados chegou. E eles também testaram a BYD Shark, colocaram a BYD Shark com a... Foi com aquela da Rampage? Não, a Shark, o que eu vi pelo menos, foi a Shark com a Amarok. É que eu vi eles fazendo a Rampage com alguma caminhonete que eu não vou lembrar qual Eu acho que eles fizeram com a Amarok, porque eu acho que a Amarok era a que fazia mais rápido 0 a 100. É que eu gosto de assistir o do Acelerados, eu tenho esses comparativos, mas eu gosto muito da volta rápida. Putz, eu acho muito maneiro. Maneiro. E aí eles quiseram fazer o comparativo com a Amarok, porque a Amarok era a picape mais rápida que fazia o 0 a 100. E aí a Shark deixou ela para trás. Caraca. Porque, assim, falando novamente, são tecnologias diferentes. A entrega é diferente. É a entrega. Então, quer dizer, a Shark ela tem 400 e bordoada aí de cavalo de potência e tem um motor elétrico que o torque é instantâneo. Então, ela vai ganhar velocidade muito rápido. Foi o que você falou. Pô, você está na Dutra, você deve assustar muito carrão. Sim. Muito, muito. Eu vim na Dutra. Eu acredito, às vezes eu fico assim, eu gostaria de ter uma câmera num carro desse que eu ultrapasso para ver qual que é a reação da pessoa. Porque às vezes eu faço uma ultrapassagem que o cara fala assim, nossa, mas é um carro elétrico. Sim. Mas é mais um mito, entendeu? Falar que o carro elétrico é carrinho a pilha. O pessoal fala, é carrinho a pilha. Tecnicamente falando, ele é pilha mesmo, porque a bateria são várias pilhas ali. É a pilha? É. Mas eles falam assim, o carrinho é a pilha, então ele não anda. Meu amigo, anda muito. Anda muito. E assim, eu lá no canal não falo que você tem que comprar um carro elétrico ou um carro híbrido. Eu falo o seguinte, eu estou mostrando a minha experiência. A minha experiência está sendo muito positiva. Eu nunca passei perrengue. Eu vi um cara que postou uma vez que ele faz Uber, se eu não me engano. E ele comprou um carro elétrico. Aí, na cena que eu vi, tá? O cara falando, pô, minha conta de luz agora vem 1.600. Sei lá. Só que, nos comentários, um cara mandou muito bem. Na hora que eu vi ele falando, pô, 1.600, eu falei, caraca. Só que eu vi o cara falando assim, pô, amigo, abre mais. Quanto que você gastava de combustível? É isso. Quanto que era a sua luz antes? Quanto que ele roda? Às vezes a luz era 1.200, a gente não sabe. Às vezes gastava 600 reais de combustível, a gente não sabe. E assim, motorista de Uber roda muito. E dentro de cidade, né? Dentro da cidade, que pro carro a combustão é o pior cenário. Você gasta mais ali. Então, assim, eu tenho meus clientes da advocacia, eu tenho um cliente da advocacia que ele comprou um Dolphin, igual o meu, só que o dele é branco, e ele comprou justamente depois eu falar para ele como é que é a minha experiência. Ele tá rindo à toa. Ele só tem elogios, falou que o carro é muito bom, o desempenho dele é muito bom, o carro é muito econômico. Eu não sei se é mito também, uma vez eu vi um cara falando sobre o da Tesla, que o pneu era diferente de tão silencioso que o carro é. Sim. Porque senão o barulho do pneu incomodaria. Incomoda, O pneu do carro elétrico ele tem duas diferenças. Primeiro, ele é feito para ter menos ruído. É que tem uns pneus onde você vê hoje em dia tem a marcação de ruído. Né? E ele também tem a estrutura dele mais reforçada por conta do peso. Porque a bateria faz o carro fica pesado. Então, assim, o pneu ele é diferenciado sim. O pneu do Dolphin ele é diferenciado. Mas aí entra aí um outro mito também. Não vai achar pneu. Acha pneu sim, pneu. Quanto mais carro nas ruas, mais exatamente. Acha. Você consegue achar lá na BYD mesmo pneu para o carro elétrico, mas no manual fala que você pode usar um pneu desde que ele respeite ali alguns parâmetros. Alguns parâmetros, exatamente. Então você não precisa. Pô, tem carrão mesmo, não pode colocar qualquer pneu numa Porsche. Sim, exatamente.
Mas, assim, muitos influencers também que tem carro elétrico já trocaram por pneu que não é que não é próprio para carro elétrico, que não tem a estrutura maior, e eles não tiveram problema nenhum. Tá? Então, quer dizer... Mas é a conta e risco deles ali. Conta e risco deles também. E muitos deles estão falando que é o seguinte, que a durabilidade do pneu está sendo tão boa quanto do original. Entendi. Porque, assim, outro mito também. O carro elétrico gasta mais pneu? Pode gastar. Por quê? O torque é instantâneo. Então, se você ficar pisando toda hora, você vai gastar mais pneu. Isso acontece também com carro a combustão. E suspensão é um pouco mais exigida também, não? Acredito que não. E a suspensão é a única coisa que se assemelha ao carro a combustão, que é muito idêntico. Teve um rapaz que fez um teste, ele é mecânico, e ele fez no Dolphin, mostrando o Dolphin. Ele falou que a parte de suspensão é muito parecida com a do Onix, por exemplo. Entendi. É muito simples. Esse negócio de pneu, eu conheço um cara, eu não sei se ele tem ainda, ele tinha um Camaro. Cara, ele falou que não estava achando pneu de jeito nenhum, aí você vê? Mas assim, um Camaro não é um carro popular, né? Exatamente. Pneu não é baratinho. Não é barato, entendeu? Então, assim, quando a BYD chegou, ela não fabrica aqui ainda no Brasil. Uhum. Eles estão com esse projeto? Lá em Camaçari, eles falaram que vão começar agora no meio do ano. Então, assim, a fábrica está em construção. A intenção é fabricar aqui no Brasil. Mas, assim, por enquanto os carros estão vindo de fora. Chegou um navio agora com 7 mil. E aí a galera fica assustada, os concorrentes ficam assustados. A Anfávia daqui a pouco vai dar o choro dela aí, porque a Anfávia fica falando, governo, taxa os importados, por quê? Porque eles estão incomodando o mercado nacional. Uhum. E aí, assim, assunto bem polêmico, não sei nem se dá para falar aqui, mas, assim, eu não vejo a Anfávia, eu nunca vi a Anfávia chegar para o governo e falar assim, governo, tem como reduzir a carga tributária dos carros para que eu possa vender ele mais barato para o consumidor? E não taxar o outro, né? Exatamente. Então, a briga deles é para taxar o concorrente. E quando nós sabemos que o carro aqui no Brasil, ele tem 30%, 40% dele é imposto. Eu tenho amigos que moram fora, uma vez, cara, isso tem muito tempo atrás, eu sou São Paulino, o Lucas do São Paulo, quando ele estava lá no começo da carreira, ele ganhou um carro, Grand Cherokee, eu acho que ele ganhou. Uhum. E um amigo meu lá nos Estados Unidos falou, cara, aqui quem tem esse carro é classe média baixa. Eu falei, cara, aqui é classe média altíssima. Aqui é altíssima. Então você vê a diferença de valor mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, não estou assim desmerecendo a classe de doméstica e de diarista. Mas lá nos Estados Unidos, a gente vê várias pessoas que fazem o trabalho de higienização das residências que andam de Corolla. Aqui no Brasil... Praticamente é o primeiro carro que dão para o filho quando faz 16 anos, esse lá. É um carro seguro. Aqui no Brasil, era para ser um carro para todo mundo. Não só para doméstica e diarista, mas para qualquer pessoa. Uhum. Porque, assim, se você for comparar Toyota com um carro mais de entrada, você vê que é muito diferente. Pô, tem uma vez comprou um carro, não vou expor pelo motivo que eu vou falar. Uhum. Aí minha esposa falou assim, pô, você comprou esse carro de velho. Eu falei, cara, é que só velho juntou dinheiro suficiente para ter esse carro. Exatamente. É outro estigma que criam, né? Uhum. Porque, assim, o Toyota, cara, não vem falar diferente, não porque carrão. O Toyota é um carrão. O Toyota... E não importa a Toyota, que meu sogro tinha uma Toyota Bandeirante. Toyota Bandeirante? Acho que era Toyota Bandeirante, 1986. Sim. Que, ó... Carro japonês é muito louco. bom. Eu já tive Nissan e Honda, e a experiência foi muito boa. E agora eu tô com o BYD, que é chinês. Então eu tô gostando de carro oriental. Tá na Ásia ali. Então, assim, o Toyota Corolla é o carro mais vendido no mundo. Não sabia, não. É o sedã mais vendido no mundo. Então, cara, ninguém conseguiu tirar esse título dele. E aí, o que vem a concorrência e fala? É carro de velho. Carro de coroa. Faz de propósito. Faz de propósito. Aí, poxa, vem aqueles memezinhos, né? Um vídeo muito engraçado. É engraçado. E eu vejo isso no tom de brincadeira. Um rapaz vai entrar no Corolla, aí a câmera tá focando nele, ele tá novinho. Quando ele entra no Corolla, aí ele vira um vovô. Não vi, não. Aí quando ele sai, ele fica novinho de novo, entendeu? É engraçado, Mas assim, é tudo uma brincadeira. Sim. Mas muita coisa é criada aí pela indústria, pela concorrência, para poder o quê? Ofuscar o brilho. O sucesso do carro ali. Né? E eu vejo muito isso nos elétricos. Nos elétricos, entendeu? É muito um mito. Falando que o carro elétrico pega fogo.
Cara, já está comprovado lá fora, na China e na Noruega, que é onde tem muito carro elétrico, que a chance de um carro elétrico pegar fogo é bem menor do que um carro a combustão. Já teve casos de incêndios com grandes proporções que quem iniciou foi o carro a combustão. Aí que espalhou consequentemente. Exatamente. Então, assim, teve um encontro aí para poder falar sobre a segurança do carro elétrico, sobre a segurança em tê-lo na garagem, nos estacionamentos. E aí, assim, a maioria dos palestrantes já começaram falando o seguinte: no Brasil, a maioria dos prédios, eles não são projetados para segurança de qualquer tipo de carro. Não importa o carro a combustão ou elétrico. Então, eu não conheço as regras porque eu não sou engenheiro. Mas, assim, me parece que o estacionamento em garagem, principalmente em prédio, não pode ter muita ventilação, porque se pegar fogo, a ventilação ali faz o fogo propagar. Oxigenar, né? Oxigênio. Então, me parece que eu pensava que era o contrário. Eu também. Eu pensava que tinha que ter muita ventilação, porque quando você liga, você está jogando monóxido de carbono no ar. E eles falaram que não, o ideal é que não tenha muita ventilação para não propagar um incêndio. Beleza, então assim, a gente vê que o problema não é o carro elétrico. Essa discussãozinha aí de não pode ter no prédio, muita gente querendo fazer convenções aí para proibir, entendeu? Isso aí só veio por conta do sucesso do carro elétrico. Isso que eu ia falar agora, quem quer proibir é quem não tem. Um exemplo bobo aqui, um amigo meu falou que um tio dele morava num condomínio onde podia entrar de lanche. Uhum. Aí um cara levantou lá numa das discussões e falou assim: a gente tem que limitar o tamanho da lancha. O tamanho da lancha só pode ser X. Coincidência. Era exatamente o tamanho da lancha desse cara que estava falando, e coincidência também, a lancha dele era a menor que tinha no condomínio. Agora eu te pergunto, coincidência, né? Por que tem que limitar? Qual que é o critério? Porque o critério tem que ser lógico e objetivo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando uma convenção cria uma regra lá de que não pode ter carro elétrico, tem que explicar o porquê. É porque... Provar, né? E provar. Pega fogo? Tá bom, mostra os índices que demonstram que o carro elétrico é mais propenso a pegar fogo do que o carro a combustão. Não tem. Pelo contrário, os índices falam que o carro elétrico pega menos fogo. Não tem onde carregar. Eu carrego na minha casa. Eu não preciso de um posto de gasolina para carregar. Tem onde carregar sim. É claro que no Brasil a infraestrutura ainda não está a ideal. Mas, cara... E o tempo de recarga, talvez, também pese um pouco? Sim. O tempo de recarga, é assim... Einstein já dizia que o tempo é relativo. Uhum. Então, assim, quando eu estou viajando, as minhas recargas, elas duram de 40 a 50 minutos. Porque no eletroposto, a recarga é mais rápida. Se comparado em casa. Uhum. Então, 40 a 50 minutos. Só que é o seguinte... Eu prefiro numa viagem, a cada 2 horas, dar uma paradinha de 40, 50 minutos e economizar, né, do que ficar pagando caro o ano inteiro. Então, a minha média de viagem é de 5 viagens por ano. Antes eram menos, eram 3 viagens. Então, assim, 5 vezes ao ano, eu passo o suposto perrengue de ficar 40, 50 minutos. E eu, numa combustão, vou fazer uma viagem. Em algum momento, vou parar para almoçar. Vou ficar mais de uma hora, provavelmente. Exatamente. Então, assim, eu converso com a minha esposa que é o seguinte. Para nós, não mudou em nada a nossa rotina de parada em viagem. Porque, assim, eu viajei para a última viagem que eu fiz com eles, foi para São Sebastião, litoral de São Paulo. Uhum. Saí de casa, tranquilo, sem problema nenhum. Fui fazer a primeira parada em São José dos Campos. Sim. Eu poderia parar antes? Poderia parar antes. Mas eu não parei antes, porque minha filha estava dormindo. E aí, você tem filho, você sabe como é que é, né? A cadeirinha não fica muito confortável para eles, eles não aguentam ficar muito tempo. Aí ela estava dormindo, eu falei com a minha esposa. Falei, olha, Flávio, eu vou esticar o máximo que eu puder, beleza? Ela, beleza. Aí a gente foi parar em São José dos Campos. E eu estava com em torno de 35% de bateria. Dava até para chegar a São Sebastião, porque eu ia pegar uma descida da serra, e a descida da serra regenera muito, eu acho que regenerou de 4% a 6%. Caraca. Regenera muito. Você desceu pela Serra de Caraguá ali? Não é de Caraguá, não. É de Caraguá, não. Não, é a de Caraguá. Eu tô confundindo com a de Ubatuba. De Ubatuba aqui ela deve regenerar 100% da bateria, que é só freio. Aquela regenerou 6%. E aí, a cada porcento, eu consigo 4 quilômetros de autonomia. Então, você multiplica isso, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou parar em São José
porque eu preciso descansar, preciso comer, beleza. Deixei o carro carregando e fui comer. Aí, qual foi a rotina? Ir no banheiro. Todo mundo vai no banheiro. Minha esposa vai no banheiro, aí leva minha filha, eu vou no banheiro, levo meu filho. Agora vamos comer. O que vai comer? Demora para escolher. Aí, vamos comer pizza. Beleza. Tem um Pizza Hut lá. Vamos comer pizza. Beleza. Aí, vai escolher qual sabor? Demora. Faz o pedido. Até você chamar. Demora. Aí, chegou o pedido. Beleza, vamos comer. Dá a comida pra filha, dá isso aqui. Filha sai correndo e tal. Então, sabe o que aconteceu? Resumindo, o carro carregou e a gente não tinha terminado de comer. Mas assim, sem pressa nenhuma. Curtindo a viagem. Curtindo a viagem, porque assim, eu gosto de fazer assim, eu curto a viagem, eu não saio com pressa de chegar. E aí, a gente vê que com o carro elétrico, a gente fala lá nos grupos que agora com o carro elétrico, todo mundo agora faz viagens de norte a sul. E viagens diretas, sem parar. Porque o carro elétrico não consegue fazer isso. Virou uma desculpa. Aí agora todo mundo faz assim. Não compro carro elétrico porque eu gosto de viajar direto. Então, assim, eu acho que vai muito da característica da pessoa. Eu, por exemplo, viagens longas, eu não fazia de carro. Não faço de carro. Mesmo quando tinha o carro a combustão, eu não fazia. Se eu vou para Salvador, eu vou de avião. A viagem mais longa que eu fiz foi para Caxias do Sul. Inclusive, fiz com esse meu amigo que me vendeu o Honda. Foi uma viagem sensacional. A gente fez sem pressa. A gente fez em 2 dias, com segurança, com muito conforto. Ele tinha um carro muito confortável na época também. A gente fez em 2 dias, paramos num hotel bacana, jantamos. Foi top, foi excepcional. Eu não preciso sair daqui e fazer essa viagem num dia. Pra quê? Sim. Entendeu? Tem gente que gosta, tudo bem. Tem gente que precisa, tá tudo bem. Cada um vai fazer do seu jeito. Mas eu faço assim. Depois que eu fiz essa viagem para Caxias do Sul, anos depois, que eu tive a oportunidade de comprar o Honda, eu fui lá pro Beto Carreiro. Eu fiz em 2 dias. Lá é Balneário, não. Penha, né? Penha. Eu fiz em 2 dias. Mas eu sei que tem gente que faz direto. Eu não quis fazer direto, porque assim, eu tava com Honda. Não, independente do carro, dá umas 14, 15, 16 horas direto, mais ou menos. Eu acho que talvez até menos. Eu fui de ônibus, de excursão, então foi em 16, 18. Eu acho que já teve gente que fez 9 horas de viagem direto, entendeu? Então, assim, eu não gosto de viajar assim, porque eu acho que passa a ser inseguro até. Você fica muito cansado, a pessoa não percebe que está cansada, ela só percebe depois que ela para, porque você está com adrenalina, está com o corpo quente ali. E aí, assim, eu já tive uma oportunidade na volta, eu fiquei assim, eu passei por Florianópolis, aí eu vim conhecendo um monte de lugares, e aí eu fiquei o dia inteiro dirigindo. E eu tava naquela, nossa, eu tô sentindo bem, super bem e tal, mas deu a noite, era 9 horas da noite mais ou menos. Aí nós paramos no primeiro... Acabou, né? Aí a gente parou em Curitiba, na volta. Aí eu tava bem, super bem, mas quando parou o carro, quando eu desci, o cansaço bateu. E aí eu fico me perguntando, pô, se esse cansaço bate no momento que eu tô dirigindo, será que isso aí não vai afetar meu reflexo? Não, e dirigir com sono, cara, não tá por fora, tá por fora. E eu acho que a maioria dos acidentes, hoje em dia, o celular também atrapalha muito, né? Mas a maioria dos acidentes vai por fadiga, cansaço. Não, pô, com sono, cara, eu já até aviso minha esposa, não dá, vamos ficar aqui mais um dia. Teve um dia que a gente propôs fazer um bate-volta, era próximo, só que a gente tinha numa festa de família. Cara, eu vou chegar lá, vou ficar conversando, vou ficar atrás do Luca o tempo todo, eu vou cansar. Então esse bate-volta, pra mim, não vai ser bacana. Eu queria ir a partir do Alferes, teve festival do tomate. Todo ano eu perco. Todo ano, é impressionante. E não foi diferente, eu tinha um compromisso no sábado, mas se eu não tivesse esse compromisso no sábado, eu ia no sábado para voltar domingo, justamente para você curtir a viagem ao todo, aproveitar tudo. Porque parece que o GPS estava colocando que daqui lá dá 2 horas e 30 de viagem. A distância não é longa, né? Dava para ir e voltar com a autonomia do carro elétrico. Mas o tempo é muito grande. Então eu falei, cara, eu vou dirigir 2 horas e meia para ir. Depois mais 2 horas e meia para voltar. Vou voltar à noite. Será que vai ser bom? Então, assim... E não, é arriscado com outras pessoas que estão lá na rua, saem de festa, essas coisas também. Mas assim, a gente acabou fugindo aí do assunto carro elétrico. Não sei se você tem perguntas, se você tem dúvidas aí. Vamos... Não, isso sempre tem. Uma dúvida que eu tenho, você falou que você chega você deixou em algum lugar para abastecer, para carregar, né?
O plugin, cada marca tem tipo, é igual celular, assim? Cara, aqui no Brasil ainda não normatizaram isso. Mas a BYD, a GWM, a Volvo, a JAC, e eu acredito que a GM também, que ela tem alguns elétricos vindo por aí, eles adotaram o padrão tipo 2 e CCS2. Tipo 2 para recarga lenta, que você faz em casa, e CCS2 é recarga rápida. Tá? É tipo uma mangueirinha assim mesmo. Assim, depois se você quiser colocar a imagem para ilustrar melhor, né, o mais lento é só a parte redondinha. Se você quiser usar o rápido, você tira a parte de baixo, aí ele vem com a parte redonda e uma parte de baixo e acopla assim. Tá? A Nissan foi na contramão do negócio. Ela usa um outro padrão, que chama CHAdeMO. E o CHAdeMO você quase não encontra no Brasil. Então você é tipo 2. Então, isso era uma preocupação, né? Você tem um adaptador, tem que andar com um T na mochila. Eu não sei se tem adaptador. Lá no grupo alguém falou que tem, mas não é um adaptador assim homologado. Então, assim, não é Comprou na Shopee ali, exatamente. Um adaptador. Então, assim. Imprimiu impressora 3D. Então, eu acho que um dos motivos pelos quais a Nissan não avançou foi ela ter adotado esse padrão. E já a BYD, ela adotou outro padrão. Inclusive, na China, não é o padrão que vem aqui para o Brasil. Mas como ela vende mundialmente, ela falou, olha, eu vou adotar esse padrão que, salvo engano, eu acho que é um padrão europeu. E aí, como eles vendem também para a Europa, vendem para todo mundo, fez esse padrão, deu certo. Então, a maioria dos eletrocarregadores hoje tem o padrão que é adotado pela BYD. A BYD está quase passando a Tesla, não está? Já passou. Já passou? Já passou. Porque já passou. O mundo inteiro. Tesla eu acho que é mais Estados Unidos de venda, assim, né? Não, já passou de vendas também, faturamento e vendas. Porque a BYD, ela teve uma estratégia muito interessante que ela veio para democratizar essa questão do carro elétrico. A Tesla tem carro elétrico, mas é caro. Sim. A Tesla vende carro para todo mundo? Vende, mas não tem concessionária. Lá é diferente. Todas as lojas da Tesla são do Elon Musk. Aqui não. O que a BYD faz e que as outras marcas também fazem? Você faz concessionárias. Você dá a concessão para a pessoa usar ali a marca. Vender os seus produtos. Vender os carros da marca, exatamente. Então, o que a BYD fez? A BYD, ela trouxe essa oportunidade e ela escolheu, me parece que ela escolheu a dedo os maiores grupos de concessionários. Então, aqui no estado do Rio, ela viu quem eram os maiores, São Paulo, né? E aí, concessionárias, têm como vender os carros, ao contrário da Tesla. Então, quem tem Tesla no Brasil, ele importou o Tesla. Então, é isso que eu ia perguntar, é que provavelmente importou. Ou ele importou ele mesmo, que é muito burocrático, ou ele fez através de uma importadora, que também é muito burocrático. Agora não, a BYD ela traz os carros aqui e vai colocando nas concessionárias, as concessionárias vão vendendo. Tinha um youtuber que eu acompanhava, o Rolandinho, que ele é do Pipocando, e ele contou um pouco, ele contratou um grupo, alguma coisa para importar e provavelmente gastou mais de 1 milhão na época, assim, com essa brincadeira. Gasta violento. Inclusive, ali em Roseira, quando eu estava fazendo uma recarga, quando eu acabei de chegar... Naquele posto sentido Rio? Que sentido tem no McDonald's, tem tudo ali. Eu gosto de parar ali... Pô, ali tem tudo, né? É quase um shopping. Ali tem um carregador rápido, tá? Ali o que pega ali é que é um só rápido, um CHAdeMO rápido e um lento. Ah, tem opção lento junto. Eu achei que dependesse da carga do local. Só que lá é o seguinte, fica a crítica aí pro posto Arco-Íris lá em Roseira. Se tiver um carro no carregador rápido, eu não consigo usar o lento, porque o cabo não chega. Já tentei colocar o carro de frente, de ré, não funciona. Então, assim, eu só consigo carregar quando tá o rápido disponível. E aí teve um dia... E, assim, aí você vai usar o rápido. Vou usar o rápido. Mas, assim, se ele estiver ocupado, eu poderia estar usando o lento enquanto isso. Entendi. Não, faz sentido. Né? Aí lá não. Lá eles fizeram assim e até hoje tá assim. E aí teve um dia... Eu gosto de parar ali porque lá tem tudo. Tem McDonald's. Balduco. Tem aquela de sorvete café. Que é muito bom também. Tem. Pistache? É pistache? Eu acho que é pistache. E lá tem um Espaço Kids muito legal. Minha filha de 2 anos, ela adora o Espaço Kids. Meu filho também brinca. Meu filho gosta daquele, é tipo o hipopótamo que tem de frente a frango assado. Isso aí, meu filho adora. E aí, ali tem atração para todas as crianças. Então ali é bom de parar e por causa do carregador também.
E teve o carregador fica onde ali? O carregador fica assim... A combustão, então... Não, vamos supor, se você está indo para São Paulo, a gente está falando que a gente está em Barra Mansa, então para chegar a gente tem que pegar sentido São Paulo. Você atravessa para o outro lado, e aí você vai começar a passar a ver as bombas de gasolina, e o carregador está à esquerda. E tem o McDonald's logo atrás. Isso, assim. Aí à esquerda é logo na entrada do drive-thru do McDonald's. Sei. Aí é só você atravessar a rua. Aí tem lá uma estaçãozinha com 2 vagas. Eles estão precisando aumentar o número de vagas e o número de carregador. Porque lá o fluxo é... Lá o fluxo é grande porque, assim, lá tem muitas atrações. Então todo mundo gosta de parar ali. E fica mais de 1 hora ali. Fica, com certeza. Então, assim, vai ser bom para eles se eles aumentarem. Por quê? O número de eletropostos está aumentando. Então hoje eu já não preciso parar só ali. Eu posso parar ali no Três Garças. Tem mais opção, tem Guará mais opção, ali, né? em Guará. Então, parece que a rede Graal já está com... Todas elas têm eletroposto. Pô, então já eu tem lembro opção. do Graal da... Que vai para Campos do Jordão ali, como que é o nome daquela coisa? Que vai para São Paulo. Em vez de você continuar pela Dutra, você entra na Ayrton Senna, tem outro nome. Eu lembro desse Graal ter eletroposto. Isso há muito tempo. Exatamente. Então, assim, eu fiz um vídeo muito bacana lá no canal Experiência Elétrica. Foi em dezembro de 2023, assim que eu peguei o carro. Eu gravei do Rio a São Paulo, todos os carregadores que eu encontrei na via. E já estava bem de carregadores. Agora, meu amigo, de lá para cá já aumentou mais de 10. Então, na casa do alemão tem... Apesar do meu carro ser combustão, no mídia dele tem a opção de mostrar eletroposto. Não, o Waze, se você mudar a configuração dele, tem quando você vai cadastrar seu carro, você coloca que ele é EV, que ele é elétrico, aí já começa a ter a opção de mostrar os postos com eletrocarregador. E no navegador nativo da BYD também tem essa opção. Mas eu gosto muito de usar o PlugShare. Fica a dica aí, quem tem carro elétrico tem que usar o PlugShare, que é um aplicativo muito fácil de usar. Se eu for num estabelecimento, por exemplo, hotel, que disponibiliza o carregamento, se tiver um hotel que não está cadastrado no PlugShare, eu consigo fazer isso. Então, eu mesmo tipo o Waze para o trânsito, é ele para posto. Exatamente. Assim. Por exemplo, lá em São Sebastião, eu recarreguei só no meio do percurso, mas quando eu cheguei lá na cidade, eu fiquei rodando. E eu falei pro gerente, falei, eu quero carregar meu carro elétrico aí. Tem jeito? Ele falou, tem. Vamos lá. Aí... No hotel isso? No hotel. Era tomada. Eu levei o meu carregador portátil. É um carregador portátil que não veio. Quando eu comprei, o meu só veio com o box. E aí eu falei pra ele, eu quero carregar. Aí eu fui olhar a tomada dele, era uma tomada aquele padrão antigo. Era 220, mas padrão antigo. Aí eu falei pra ele... 2 plugzinhos assim. Isso, Aí eu falei pra ele, você podia colocar aqui uma tomada padrão novo 20 A. Ele falou, tá bom, vou fazer isso. Aí só que é o seguinte, lá o gerente sensacional, fiz uma amizade muito boa com ele, muito simpático, mas o hotel tava cheio, e lá o rapaz que era responsável por isso tinha muita coisa pra fazer. E aí ele demorou um pouquinho. Aí eu falei assim, eu tô vendo que ele não tá colocando, tá chegando o dia de eu ir embora, eu preciso de carga. Ainda que eu conseguisse fazer a recarga no centro da cidade, eu ia precisar de uma recargazinha para poder chegar lá. Até porque ele já tinha falado que eu ia fazer recarga. Então você já ficou tranquilo já. Aí nada de fazer a troca da tomada. Eu falei assim, cara, eu vou ali na casa de elétrico ali que eu já sabia que tinha. Eu vou comprar a tomada. Ou eu vou fazer a troca desse negócio. Ou eu vou dar na mão dele para ele trocar. Aí no dia que eu tava ficando já meio aperreado, né? Aquela agoniada. Aí o rapaz trocou. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz a recarga, filmei a recarga lá. Deixei recarregando aí durante a noite. É lenta. Demorou 15 horas. Eu tava com a bateria muito baixa, o nível muito baixo. Mas o que eu fiz? Deixei na tomada, fui dormir. Porque essa é a minha rotina. É o que a gente faz com o celular. É isso aí. Eu chego em casa, a bateria tá baixa, eu vou lá, deixo carregando, vou dormir. Eu não fico esperando lá. Não fico olhando pro carro, fico olhando o carro lá. Você, como rotina, você chega e deixa ele carregando toda noite, assim? Não. Tá 50%. Deixa eu colocar não. Só pra... Não. Porque celular tá 80% a pessoa tá colocando pra... Eu faço o seguinte. Antes, quando ele chegava a 20%, eu dava uma carga. E para chegar a 20%, eu demorava 2 semanas. Que era a minha rotina. A autonomia dele do Dolphin GS é de 290 km pelo Imetro, mas normalmente eu faço 340. Então, com uma recarga, eu ando 340. Então, quando chegava a 20%, eu ia lá e dava uma carguinha.
né? Até chegar a 100%. Só que hoje, lá em Barra Mansa, nós temos a ACIAP, que tem um eletroposto. Inclusive, é o prédio onde o Cata Preta tem o consultório dentista dele. Não, o consultório dentista dele é lá. E ele recarrega o dele lá. E aí eu fico disputando com ele. E aí, o que eu faço? Como lá o carregador é igual da minha casa, eu sei que é lento, eu arredondo para 6 horas se fosse 0 a 100% de carga. Só que eu não vou deixar meu carro lá parado 6 horas. Eu me programo. Que a dica para quem quer ter carro elétrico é ser uma pessoa organizada que se programa. Aí o que eu faço? Eu levo meu filho na escola e dou uma passadinha lá. Tá disponível? Beleza. Deixo o carro lá e normalmente o meu carro está com 50%, 40% de bateria. E aí eu vou para casa, que eu moro ali perto, eu faço um home office, trabalho na minha casa, e aí 3 horas, 4 horas depois eu volto lá e pego meu carro. Então ele fica estacionado carregando. E a vantagem da CIAP são duas. Primeiro, recarga grátis. E segundo, eles têm energia solar. Então, quer dizer, o meu carro não emite nenhum poluente e nem a geração da energia emite poluente. Porque, assim, isso é interessante falar, que aqui no Brasil, nós temos predominantemente a hidroelétrica gerando energia. Agora, no meio do ano, a gente vai começar a ligar umas usinas aí a diesel para poder gerar, e é por isso que a gente paga as famosas bandeiras. Vermelha, ali. Isso, exatamente. Por quê? Tem que gastar combustível, tem que gastar um carvão, e aí você gasta mais dinheiro para poder gerar mais energia. Então, quem paga isso somos nós. Mas no Brasil, predomina a energia hidroelétrica e agora a energia solar. Então, diante dessa predominância, no Brasil, a energia é considerada limpa. Ao contrário na Europa. Na Europa, eles queimam carvão o tempo inteiro, queimam diesel o tempo inteiro. Na China, também. Que quem é hater de carro elétrico fala, não, mas lá na China eles poluem para poder gerar energia. Sim, mas isso está mudando. Inclusive o Sérgio Habib, que tem a Jack Motors, ele faz negócios com a China há muito tempo. Então ele conhece bem a China, ele vai para a China o tempo todo. Ele falou que antes, achei isso muito engraçado, ele falou que antes, você chegava na China, estava tudo nublado, era sempre nublado. A China era sempre cinza. Por quê? Por causa da poluição. E lá o pessoal usa máscara, né? No Japão também o pessoal usa muita máscara para poder se proteger. E ele falou que hoje você já chega na China, você já consegue ver o céu, você consegue ver o sol. Por quê? Porque a China está mudando isso. Eles estão investindo muito em geração de energia solar, energia eólica. Então, assim, eles estão mudando isso. A Europa deveria fazer a mesma coisa, mas, assim, outro tema polêmico. Burocracia. Né? Temos aí a burocracia, temos a Europa aí passando por questões financeiras complicadas, temos aquela agenda deles lá também, né? Enfim. Muitos países falando muita coisa. Aí é política, envolvendo muita política. Então, assim, vamos falar de Brasil. Eu falo de Brasil porque eu sou brasileiro, moro no Brasil, meu carro anda aqui no Brasil. Então, muita gente fala, não vem com esse discurso de que o carro elétrico é amigo da natureza, não, porque não tem sentido espetar ele numa tomada. Mas aqui no Brasil tem todo sentido. Sim. Principalmente porque a gente está trabalhando com hidroelétrica e energia solar está muito forte aqui no Brasil e está aumentando cada vez mais. Inclusive, o Felipe Fera, ele está levantando aí uma polêmica, porque é o seguinte, o Brasil está gerando tanta energia solar que está dando uma sobrecarga, segundo algumas concessionárias. A gente ainda não sabe se isso é verdade, se está havendo essa sobrecarga mesmo, ou se elas estão querendo bloquear o consumidor, o direito do consumidor. Por quê? As concessionárias alegam que há sobrecarga e por isso o consumidor não poderia gerar energia durante o dia. Ele teria que gerar energia solar durante a noite. Como é que faz isso? Entendeu? Porque assim, não sei se você sabe como funciona, mas é bom explicar. A energia solar você gera durante o dia e durante o dia você quase não consome energia na sua casa, porque as luzes estão apagadas. Às vezes você nem está na sua casa. Às vezes nem está em casa. Então, essa energia ela tem que ir para algum lugar. Essa energia excedente, ela vai para a rede pública. E aí a Light, a outra concessionária aí, usa para poder abastecer as outras casas. E à noite, você passa a usar a energia da Light ou da concessionária. Então, aquele excedente que você gerou e injetou lá na rede pública, aquilo gera crédito. E aí, quando você usa à noite, você vai pagar pela energia
mas o crédito vai compensar no final. Então, por isso que quem tem energia solar paga a conta bem mais barata. Um primo meu colocou uma vez para ter desconto nas energias das lojas que ele tem. Sim, é possível. Só que parece que atualmente agora tem uma nova lei que você só pode diminuir a energia de onde está alocado as placas. Então. Não sei se é real também. Ouvi dizer. É o Brasil andando na contramão do progresso. Porque, assim, era para incentivar. Sim. Energia limpa, cara. Então, quando começou a energia solar, começou a bombar, o que aconteceu? As concessionárias fizeram lobby com o governo. Chegaram para o governo e falaram assim, olha só, a energia solar está fazendo com que eu tenha essa perda aqui de faturamento. Aí, até então, os governantes falaram assim, e daí? Aí ela avançou na palestra que ela fez, ela falou assim, mas só que é o seguinte, se eu faturo menos, vocês também arrecadam menos. Aí eles falam assim, opa, temos um problema. Não mexe no nosso bolso, não. Aí temos um problema. Aí o que eles fizeram? Começaram a taxar. Então, esse valor excedente, que na minha opinião pessoal, muitas pessoas podem discordar. A gente estava falando para muitas pessoas na internet, né? Então, quer dizer, as pessoas podem discordar, tá? Isso aqui é a opinião minha pessoal. Não era para cobrar. Não era para cobrar, era para incentivar. Uhum. Mas eles começaram a cobrar para desestimular que o pessoal está ali, né? Exatamente. E a tendência, sabe o que é, ô Carlos? A tendência é aumentar ainda mais o imposto. Eles vão aumentar isso aí. Sim. Então, vai aumentar tanto, vai onerar tanto, que vai passar a ser desvantagem. Então, assim, é um absurdo, mas acontece. Estamos no Brasil. Sim. Fabiano, eu tenho que agradecer, já o nosso tempo aqui é curto. Como eu falei, nem percebi o tempo passar. Com certeza tem papo para parte 2, 3, 4, dá para fazer muita coisa. Quero agradecer ao Eduardo Catapreta do podcast Descendo pelo Ralo, que indicou o Fabiano, parceiraço nosso lá. Assista também o episódio com o Fabiano lá com eles, tem 2 vezes, né? Foram 2 participações. 2 foi... A primeira vez eu estava recente mesmo com carro elétrico, e aí ele não tinha carro elétrico. Mudou a opinião. Meteu o pau no carro elétrico, meteu o pau com vontade mesmo. E agora tá todo feliz. Pagando a língua lá, né? Pagando a língua e não pagando para rodar com o carro dele. Porque ele recarrega o carro dele lá na Ciap de graça, entendeu? Então, assim, viu, Catapreta? O mundo dá voltas. Dá voltas. Tá? Mas isso aí, só eu sei que tá finalizando, mas pegar esse gancho que é o seguinte. Muitas pessoas pensam como ele, porque não conhecem. Depois que passa a conhecer, vê que não é nada daquilo que ele pensava. Na internet tem muita gente. Os haters, né? Não, mas não precisa nem ser hater. Tem muita gente que tinha uma opinião sobre o carro elétrico, entendeu? Que agora tá mudando. Aquele rapaz do Opinião Sincera também metiu o pau no carro elétrico. Agora ele tem um carro elétrico, já tá pro segundo carro elétrico. Ele teve um BYD Dolphin Plus e agora ele tá com um Volvo. Entendeu? Eu vi um Volvo aqui também, muito bonito. Chique, carro muito bom. Eu quero agradecer a sua vinda de novo. Agradecer ao Eduardo pela indicação. O bate-papo fluiu muito rápido, passou muito rápido. Eu só notei que a bateria da câmera começou a pedir. Eu falei, mas já tá acabando já? Então, Fabiano, prazer ter te conhecido aqui, cara. Muito bacana o papo. Esperamos a parte 2. Sim. E, galera, episódios novos às segundas-feiras. Até a próxima. Valeu! Valeu!